Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. A fé do cristão crê perfeitamente que as promessas de Deus são infalíveis. E vejam que promessa tão tremenda e tão gloriosa. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isto é Jesus falando a todos quantos têm crido em Deus e por isso têm crido nele. Segundo o Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 1 ao versículo 3 deste capítulo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. As palavras de Jesus, através da Bíblia Sagrada, deveriam ser suficientes para nós, os crentes. Ainda que não tivéssemos nenhuma visão, ainda que não sentíssemos nenhuma emoção, nunca tivéssemos um sonho, nem víssemos uma cura, nem milagre algum, as palavras de Jesus, conforme estão escritas na Bíblia Sagrada, deveriam ser tudo para nós. E afirmamos com certeza, para aqueles que têm crido por meio do Espírito Santo, elas, as palavras de Jesus, são tudo que eles necessitam. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus era Deus encarnado, Emmanuel, Deus conosco. Nesse instante, devemos lembrar novamente, porquanto isto nos edifica, que uma vez redimidos, somos participantes das promessas a todos os fiéis, a todos quantos amam ao Senhor com uma fé perfeita em seus corações. Nenhum dos redimidos estará em qualquer lugar, a não ser onde Jesus está, para que onde eu estiver, estejais vós também. O lugar do salvo é onde está o Salvador. Já aprendemos que Ele está em Sua palavra, portanto devemos estar na Sua palavra se queremos estar nele. O que não é difícil, se de fato temos sido feitos filhos de Deus. Porque antes estávamos condenados à ira, estávamos destituídos da glória, mas Deus, nos amando de tal maneira, se encarnou no ventre de uma mulher, de uma virgem, se fez carne, participou de tudo que nós participamos em fraqueza, em necessidades, em angústias, para que pudesse então nos salvar, nos redimir.
e assim sermos feitos filhos de Deus pelo envio do Espírito Santo. O profeta desta era diz isto como ilustração. Ele diz: eu tenho um menino, José, ele é uma parte minha. Não importa o que aconteça. Se eu fosse um homem rico, o pior que eu poderia fazer seria deserdá-lo. Mas não há nada que eu poderia fazer para negá-lo como meu filho. Eu não posso, porque ele é uma parte minha. Façamos aqui um teste de sangue, comparemos seu sangue com o meu. Isto provará que José é meu filho, ele é meu. E continua o profeta afirmando: é o teste de sangue que demonstra se você é de Deus ou não. Na verdade, não é a química, mas você sabe que o sangue não é a vida, mas a vida está no sangue. E esta vida que está no sangue de Jesus Cristo, o qual recebemos pela fé em Espírito, é o Espírito Santo, o que é o verdadeiro batismo do Espírito Santo, que nos proporciona uma fé genuína na mensagem do dia. Lembrando-nos sempre de que a fé promove obediência. A fé é comprovada pela obediência. A obediência é comprovada pela fé, pela confiança. Abraão obedeceu porque antes creu. E todos os heróis da fé deram suas vidas em obediência porque antes haviam crido. Então é o teste de sangue, o que quer dizer o teste de vida, a vida vivida. O tipo de vida que você leva é que prova se você é de Deus ou não. Os frutos da árvore provam a sua espécie, a semente que foi plantada ali. O profeta ainda se lembra do tempo que ele costumava conduzir o rebanho de gado puros ali pelo Colorado. Ele diz que o governo tinha os pastos de propriedade do governo, não é? Mas o governo só admitiria a entrada de animais que tivessem sangue puro, e para isso então cada animal tinha que ter a etiqueta sobre a sua orelha, isto mostrando a qualidade do sangue. A etiqueta significava que era um puro sangue. Os vaqueiros que os guardavam não olhavam nenhuma vez sequer para a marca, para a denominação. O que Deus está fazendo? Deus não está olhando para marcas registradas por homens. Deus está olhando para a qualidade de espírito, para a qualidade de vida. Aqueles vaqueiros olhavam simplesmente para a etiqueta para ver se o sangue era o sangue certo. E se você for o sangue certo, então tudo está certo. E o único sangue certo, a única vida certa é a de Cristo. É o único que Deus reconhece como seu filho. Você não pode reconhecer um outro sangue como seu filho. Deus não pode reconhecer um outro sangue a não ser o sangue de Jesus como seu filho. Daí então, bom lembrarmos nesse instante do que Paulo fala aos Gálatas capítulo 4. Ele diz: digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão
debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Você não pode chamar o seu vizinho de pai. Você, rapazinho, mocinha, você não vai chamar aquele outro homem estranho de pai. De maneira alguma. Assim também somos nós em relação a Deus. É o Espírito que está em nós e que clama pelo Pai. De um modo geral, todo mundo diz: ó Pai. Ó, Deus é um bom Pai. Deus é Pai de todos. Não. Mas é a adoção de filhos que leva o Espírito Santo a clamar dentro de nós: Abba, Pai. Pai, Pai. Em todas as circunstâncias, em todas as dificuldades, o filho clama pelo Pai, pela ajuda do Pai. Ele se rende ao Pai. Agora o Pai só trata como filho aquele que tem a adoção, aquele que tem o seu sangue, aquele que tem o seu Espírito. Não é filho de Deus aquele que não tem o sangue de Deus. Não é filho de Deus aquele que não tem a vida de Deus, aquele que não tem o Espírito de Deus. Só pode clamar Pai aquele que tem o Espírito, dado como adoção. Temos crescido em Cristo, temos chegado à estatura do varão perfeito, e por isso temos o direito natural, pelo próprio Espírito, de clamarmos: Abba, Pai. Papai. Pai, Pai. Isso é um direito exclusivo do Filho. E é aquele que tem o sangue, é aquele que tem a vida, é aquele que tem o Espírito do Pai, é que pode clamar: Abba, Pai. Você sabe que Deus olhou para baixo e declarou: a alma que pecar, essa morrerá. Será separada de mim. Não pode se aproximar de mim. Sabemos que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isto significa que todos morreram. Todos foram separados. Não há nenhum melhor do que o outro. E virá um dia quando até mesmo o restinho da vida seria apagado. Mas Deus, em amor, tomou um animal e tomou sua vida em lugar da vida do pecador. Isso aconteceu no Velho Testamento como um tipo. O pecador levava um cordeiro. Ele colocava sua mão sobre o cordeiro, enquanto o sacerdote cortava o pescoço do cordeiro. O pecador sentia o sangramento e ouvia o balido. Ele sentiu o corpo rígido na morte. Ele viu o fumo do sangue aspergido, subindo a Deus. Ele sabia que o cordeiro tinha tomado seu lugar, que uma vida estava sendo sacrificada no seu lugar. Ele sabia que a vida do cordeiro tinha sido tirada por causa dele. Um animal estava morrendo no seu lugar. Porém, a vida daquele cordeiro era a vida de um animal e não podia voltar sobre o pecador, purificando. Assim ele permanecia com o mesmo desejo de pecar. Ele subia com o pecado em mente e voltava um ano mais tarde para oferecer um sacrifício pela mesma coisa. Isto mostra, ouvintes, que nós não devemos ter uma vida rotineira. Não, porque no Novo Testamento não é assim. Nosso Cordeiro que morreu
É o Filho de Deus que deu seu sangue como resgate para muitos. Pela fé nós subimos e colocamos nossas mãos sobre este cordeiro. Nós o vemos com as feridas sangrando, as costas laceradas, os cruéis espinhos rasgando sua fronte. Sentimos sua dor e ouvimos-o clamar: Deus meu, por que me desamparaste? E o que aconteceu? A vida que deixava aquela célula quebrada que retinha o sangue volta sobre o pecador arrependido. A vida que estava nele, em Jesus Cristo, volta sobre nós. Nós retornamos não mais com desejo de pecar, de fumar, de beber, de prostituir, de cobiçar, de mentir, de estarmos num evangelho fácil, de estarmos numa estrada larga. Não, nós retornamos com desejo de sermos cheios de Deus, cheios do Espírito, e agora possuímos um ódio, sim, pelas obras e concupiscências da carne. O único ódio que devemos possuir, devemos guardar em nosso coração. O único repúdio é contra o pecado, contra as concupiscências da carne, contra a inclinação da carne, que é inimizade contra Deus, e é ódio contra Deus, contra a palavra verdadeira, contra a sã doutrina. Mas se esta vida do Cordeiro tem vindo sobre nós, pela fé no seu sacrifício, nós amamos a palavra, nós amamos a sã doutrina e não temos mais desejo de pecar, porque somos filhos de Deus, temos o sangue de Deus, temos a vida de Deus, temos o Espírito de Deus, temos o sangue do Pai, temos o Espírito do Pai, temos a vida do Pai. Por isso clamamos: Abba, Pai, Pai, Pai. Por isso pedimos, por isso oramos, por isso nos santificamos, por isso nos consideramos justificados pela fé, vivemos pelo que temos crido, obedecemos aquilo que cremos, porque é sua vida em nós. Não é apenas uma coisa intelectual, apenas uma coisa mental, não é apenas um Cristo histórico pregado em sermão muito eloquente e bonito, esquematizado teologicamente, mas é Cristo em você, é o Espírito Santo tomando posse de sua vida, transformando a sua natureza pecaminosa em uma natureza divina, na natureza do Cordeiro. É necessário que tenhamos nossas naturezas transformadas, que sejamos participantes da natureza divina. Para isso Ele tem nos dado a sua natureza, Ele tem nos dado do seu Espírito, Ele tem nos dado do seu sangue, Ele tem nos dado de sua vida. Se Ele tem nos dado, qual será a nossa desculpa diante do trono branco, diante do juízo eterno? Qual será a nossa desculpa? Ele não requer nada de nós que Ele não tenha nos dado primeiro. Eu creio que o Espírito de Deus está se identificando nesta hora com muitos de seus filhos através desta palavra. O Senhor vos abençoe, o Senhor vos dê a graça, o Senhor vos batize com esta fé genuína. Somos filhos de Deus, temos o sangue de Deus, temos a vida de Deus, temos o Espírito de Deus. Amém. Filhos nós do Pai Celeste, em seu seio abrigados, a nenhuma ave ou estrela um refúgio assim foi dado. Deus aos seus anjos
glória um dia Ele os leva em seus braços, contra o mal protege e guia. Dai a Deus louvor com hinos, Ele noite e dia vela, e vos guarda do inimigo, pois o vosso bem anela. Quer vos dê ou quer vos tire, Deus seus filhos sempre ampara. Seu intento mais dileto é torná-los joias raras.